Salve, salve amigos! Salve, salve galera ligada aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. O nosso boletim da Copa está começando aqui no Rodrigo Oliveira Esportes pra gente falar da vitória da seleção espanhola. Finalmente venceu na competição, mais uma decepção na seleção belga, empatando, e o Uruguai também, né, dando vida para a seleção de Cabo Verde. Também acabou empatando na sua partida desse domingo. Enfim, te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa teu like, comente, compartilhe, tem transmissão ao vivo, tem Copa do Mundo, tem muita coisa legal aqui no Rodrigo Oliveira Esportes. Vamos lá então, gente, falar dos jogos deste domingo, né? Até a data da gravação desse conteúdo, ainda estava rolando a partida entre Nova Zelândia e Egito. Mas vamos falar aí de Copa do Mundo, dos jogos deste domingo e o destaque para a seleção espanhola. A seleção espanhola goleou a Arábia Saudita por 4-0, não tomou conhecimento, né, da equipe saudita e com poucos minutos de jogo, a seleção espanhola conseguiu fazer aí o seu score. E isso porque também, né, teve Lamine Yamal começando a partida como titular. Ele se tornou o jogador mais jovem a vestir a camisa, né, a jogar de forma titular em uma Copa do Mundo, superando o Messi em 2006. Então nós tivemos nesse duelo entre a Espanha vencendo por 4-0 a equipe da Arábia Saudita, e a Espanha, que tinha deixado uma impressão bem ruim de ineficiência ofensiva, um time que tentava criar situações de jogo, finalizações e não conseguia. Dessa vez a seleção espanhola conseguiu fazer o seu resultado. Lamine Yamal abriu o placar aos 10 minutos do primeiro tempo, logo na sequência aos 21 o Oyarzabal, e aos 24 o Oyarzabal de novo marcou aí 2 gols para a equipe da Espanha, o que deu à Espanha vantagem, né, de 3-0 no primeiro tempo. E no início do segundo tempo, aos 49, o Hassan Al-Tambakit marcou o gol contra. Então foi a vitória aí da seleção espanhola, 4-0 pelo grupo H da Copa do Mundo. A seleção espanhola avançou para a liderança com 4 pontos. A Arábia Saudita é a lanterna do grupo. Também tivemos nesse domingo a seleção da Bélgica empatando com o Irã em 0-0. E a Bélgica é o terceiro colocado do grupo, o Irã é o segundo, e a seleção, né, da Bélgica martelou e não conseguiu. O Irã teve um gol anulado por impedimento mínimo, né, um impedimento bem marcado ali pelo impedimento semiautomático. O gol que seria do Taremi, uma jogada ensaiada ali, né, do time iraniano, que quase conseguiu, né, chocar o mundo com a vitória, né, que seria diante da seleção belga. Foram 22 finalizações da seleção belga no jogo, 7 chutes no alvo, 68% de posse de bola, 575 passes trocados, 88% de precisão dos passes, mas o empate em 0-0. A seleção iraniana teve 7 finalizações, 3 foram no alvo, teve apenas 32% de posse de bola, 206 passes trocados, 73% de precisão nos passes, os números da partida. Seleção belga que já havia estreado com um empate na primeira rodada e agora empata de novo contra o Irã e vai para a última rodada pressionado, necessitando vencer na última rodada para, né, subir na tabela de classificação. A Nova Zelândia tem 4 pontos, né, com resultado parcial aí, que está vencendo a equipe do Egito. Irã 2 pontos, Bélgica 2, e o Egito é o lanterna do grupo com apenas 1 ponto. Nova Zelândia, né, vai encarar a seleção da Bélgica na última rodada. Teremos Irã e Egito para definir, né, aí as vagas. Então tá tudo em aberto nesse grupo, tudo pode acontecer nessa partida. E para mim a grande decepção do dia foi a seleção uruguaia. Não méritos para Cabo Verde, né? Porque o Uruguai, eu vou te contar uma coisa, hein? Que bolinha tá jogando o time do Marcelo Bielsa.
O Uruguai sai perdendo, né? O gol do Kevin Pina aos 21 minutos do primeiro tempo, chute de muito longe, né? O goleiro Muslera falhou, montou mal a barreira abriu e a equipe do Uruguai conseguiu, né, abrir o placar, a equipe do Cabo Verde conseguiu abrir o placar contra o Uruguai. Logo no finalzinho ali da primeira etapa, o Uruguai virou o jogo. O Maximiliano Araújo, aos 44 do primeiro tempo, empatou para o time uruguaio. E o Agustín Canóbio, aos 45+6, fez o gol para a equipe do Uruguai, que dava a vantagem para os uruguaios. Só que o segundo tempo ficou muito perigoso, né? Ficou parecendo briga de colégio, briga de rua. Era mata-cobra daqui, era mata-cobra de lá, era puxão de cabelo, era dedo no C, enfim, tudo estava acontecendo nesse jogo e tudo poderia acontecer nessa partida. E o que acabou acontecendo foi que o Hélio Varela acabou empatando em mais uma saída terrível do goleiro Muslera. Aos 39 anos, o Muslera está disputando a sua 6ª Copa do Mundo e o jogador acabou falhando no momento de tentar definir ali, de sair, né, para definir o lance. Ele acabou errando e fez com que a seleção cabo-verdiana conseguisse a vitória. Seleção uruguaia deu 16 finalizações no gol e 2 apenas no alvo. Os 2 gols, né? Então mostra a ineficiência do time uruguaio no quesito de finalizações. Também tivemos 11 finalizações do Cabo Verde, 4 foram no alvo, 66% de posse de bola para o Uruguai, 466 passes tentou e 87% de precisão nos passes. Já a equipe de Cabo Verde teve 34% de posse de bola, foram 277 passes e 77% de precisão nos passes. Tivemos 2 cartões amarelos para cada lado, não tivemos expulsões, mas, enfim, foi um time do uruguaio muito pobre. Na entrevista coletiva, o técnico do Uruguai, Marcelo Bielsa, confirmou que o Jordián de Arrascaeta está fora do confronto contra a equipe da Espanha. A seleção uruguaia necessita aí de um empate até para tentar se posicionar entre os 8 melhores segundos colocados para avançar a próxima fase da Copa do Mundo, devido a esse começo muito ruim da seleção uruguaia. A tabela ajudou muito o Uruguai, mas o Uruguai dentro do campo não se ajudou. Muito decepcionante que a gente vê do Uruguai, o time extremamente desorganizado daquilo que a gente viu nas eliminatórias, principalmente no começo, né, do trabalho do Marcelo Bielsa nas eliminatórias. Na reta final das eliminatórias, o time já vinha dando indícios, né, de uma queda grande, acentuada de rendimento, principalmente a centralização das jogadas em cima do Valverde e também do Arrascaeta. Sem o Arrascaeta, o Valverde ficou sendo esse cara para organizar todo o time do Uruguai, e ele sozinho não está dando conta. Apesar do time uruguaio, né, ter problemas, vem com muitas lesões para essa Copa do Mundo, inclusive tem 2 jogadores que estão ainda se recuperando de lesão e, portanto, não estão disponíveis para os jogos, né, que é o Ronald Araújo e também o Arrascaeta, que são 2 pilares dessa seleção uruguaia. Então o técnico Marcelo Bielsa está com muitos problemas. E vamos combinar também, né? Marcelo Bielsa tem feito escolhas ruins nas últimas partidas, feito substituições erradas e tem feito com que o Uruguai não tenha conseguido performar dentro do campo. Vamos ver agora na partida contra a seleção espanhola, aonde o Uruguai necessita vencer. Vai precisar vencer para embolar de vez o grupo, e até com uma vitória sobre a seleção espanhola poderá assumir a liderança da chave, chegando a 5 pontos. Mas o fato é que entrou água na casa das máquinas na seleção uruguaia. Os jogos dessa segunda-feira também teremos muitas partidas da Copa do Mundo, e o destaque para as 14 horas para a seleção argentina. Seleção argentina encarando a seleção da Áustria. Nós teremos também França e Iraque às 18 horas, e fechando a programação da segunda-feira, nós teremos o duelo entre Noruega e Senegal. E claro, né, nós teremos já na madrugada de terça-feira o duelo entre Jordânia e Argélia. Terça-feira ainda guardará Portugal e Uzbequistão,
Inglaterra e Gana, Panamá e Croácia, além, claro, de Colômbia e República Democrática do Congo. E aí na quarta-feira nós já teremos, né, o início da última rodada da primeira fase da Copa do Mundo, com os destaques aí para Suíça e Canadá, Bósnia e Catar pelo grupo B. Pelo grupo C nós teremos Marrocos e Haiti, Escócia e Brasil. Suíça e Canadá, Bósnia e Catar, 16 horas. Marrocos e Haiti, Escócia e Brasil, às 19 horas, sempre no horário de Brasília. E ainda no grupo A, nós teremos às 22 horas, África do Sul e Coreia do Sul, Tchequia e México fechando aí, né? Essa primeira fase, a terceira rodada da primeira fase. E aí vamos ter a sequência até o final de semana, onde nós conheceremos as seleções que estarão classificadas para a segunda fase. Lembrando que agora temos uma fase a mais, né? Então temos a fase de 16 avos de final, depois as oitavas, quarta, semi e a grande decisão da Copa do Mundo. Valeu demais, pessoal. Muito obrigado a todos que estiveram conosco aqui no nosso Boletim da Copa e até a próxima.